Olá, sejam todos bem-vindos aí a mais uma aula do projeto Educabalsas. Hoje é dia da nossa aula interativa sobre funções quadráticas, né? Vimos na aula anterior. E essa aula ela é voltada aí para os alunos do nono ano, a unidade temática a ser trabalhada é álgebra e a habilidade é 06, compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, representações numérica, algébrica e gráfica, e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. Nós vamos aprender nessa aula a identificar relações entre grandezas que correspondam a funções e não funções em contextos diversos e associar a descrição verbal de uma função à sua expressão algébrica e a seu gráfico, bem como interpretar situações descritas por funções apresentadas em qualquer de suas representações. Tá, então vamos aqui para a nossa primeira questão, pessoal. Ela é bem simples, tá? O que eu tenho? O volume Y do paralelepípedo, que é esse sólido geométrico, que nós já vimos aí em aulas anteriores, tá? Você não lembra como calcular o volume do paralelepípedo? Eu recomendo que você volte, mas sendo bem breve aqui, é só multiplicar as dimensões, todas as três dimensões, tá? É dado em função da medida x indicada na figura. Qual a sentença matemática que define essa função? Tempinho aí para que vocês respondam, já volto aqui com a solução. Tá, vamos lá. Para resolver essa questão, eu preciso, a princípio, saber como calcular o volume de um paralelepípedo, não é isso? E como vimos lá em outras aulas, para calcular o volume do paralelepípedo, basta pegar o comprimento das três arestas aí, né? Diferentes do paralelepípedo, das três dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Aqui eu tenho, ó, o comprimento é x mais 1, a altura é x e aqui a largura, né? Vamos chamar a espessura do bloquinho é 1. Então, como é que vai ficar? Ó? Y é o volume, de acordo com o exercício, ó, vai ser igual a x mais 1 vezes x vezes 1. Aqui nós só vamos aplicar a propriedade distributiva. Pegar esse x, multiplicar com x, dá x ao quadrado, e x vezes 1 dá x. Quando eu pegar esse resultado e multiplicar por 1, dá ele mesmo. Então, a expressão que representa o volume do bloco vai ser x ao quadrado mais x. E essa função é uma função quadrática, não é isso? Eu estou fazendo aí uma relação direta entre o volume e o valor x, que vai ser parte da medida de uma das arestas, não é isso? Então, à medida que eu vá substituindo o x aqui, ó, eu vou ter uma medida diferente. Se eu coloco 1 aqui, fica sendo 2, aqui 1. Se eu coloco 2, vai ficar 2 mais 1, 3, aqui fica 2, essa dimensão. E eu vou obter imagens diferentes, ou seja, valores para volume diferentes, à medida que eu for substituindo o x, certo? Vamos aqui para a próxima questão. Bem, vamos aqui para a nossa segunda questão. Vamos lá, vamos ler com atenção ela aqui. No quadrado, a área y da região colorida é dada em função da medida x. Escreva a lei que define a função dada por essa relação, tá? Então, a gente tem um quadrado aqui, ó. E tem essa região aí na imagem, vai aparecer para vocês na cor laranja, certo? Então,
vocês vão ter que desenvolver uma função quadrática que represente a área dessa região, tá? Volto já com a solução aí, tá? Tentem fazer. Nós vamos ter que encontrar uma função quadrática, né? Na verdade, desenvolver uma função que represente a área dessa região aqui. Então vamos lá. Vamos pensar. Aqui eu tenho, se formos analisar aqui, eu tenho aqui um quadrado, é isso? Essa parte de cima aqui. E aqui embaixo eu tenho um retângulo. Então, essa figura, esse L aqui, ele é formado basicamente por um quadrado, que é essa parte de cima, e um retângulo aqui, que é essa parte de baixo. Isso aqui não está presente na parte colorida, não é isso? Então, eu tenho, para calcular a área Y, eu vou ter que calcular a área 1 e somar com a área 2. O que vem a ser a área 1? Como aqui é um quadrado, é Y vezes Y. Aliás, x vezes x. X vezes x dá x ao quadrado. O retângulo eu vou fazer o mesmo. Vou pegar um lado e multiplicar pelo outro. Esse lado do retângulo está na cara aqui, é 5. Só que esse outro aqui, quanto é? Eu sei que aqui tudo é 5 e aqui é x. Se todo esse lado mede 5 e essa parte de cima aqui é x, significa dizer que essa parte de baixo vai ser o quê? Vai ser o todo menos esse. Então, vai ser 5 menos x. Então, como é que a gente vai calcular a área dessa região A2? A2 vai ser 5 menos x vezes 5. Logo, 5 vezes 5, 25. Menos com mais dá menos. X vezes 5 dá 5x. Essa é a área A2. Como a região y, né? Aliás, a função que define a área, a função y, ela é a área colorida, então já tenho a área 1, que deu x ao quadrado, e a área 2, 25 menos 5x. Vamos só organizar aqui, vai ficar x ao quadrado menos 5x mais 25. Essa é a função que define a parte colorida da figura. Vamos para a próxima questão. Bem, vamos aqui para a nossa terceira questão. Determine as coordenadas x, y do vértice da parábola que representa uma das seguintes funções. Aqui você vai calcular o par ordenado que representa o vértice dessa função e o par ordenado que representa o vértice dessa função. Lembrando que para calcular o x do vértice, você vai fazer menos b sobre 2a. E para calcular o y do vértice, você vai fazer menos delta sobre 4a. Calcule, já volto aqui com a solução.
Bem, vamos lá, vamos calcular aqui o vértice dessa primeira função aqui, ó. Então, para calcular o x é fácil, né? Vou pegar o valor de b, ó. Ó, o a aqui é 1, o b é 6 e o c é 8, né? Isso é igual na equação do segundo grau, certo? Então vai ficar como? X do vértice vai ser o quê? É menos b sobre 2a. O b não é 6, vai ficar menos 6 sobre 2 vezes o a é 1. Menos 6 sobre 2, 2 vezes 1 é 2, então o x é menos 3. Para calcular o y, eu preciso do delta. Então, vamos ter que calcular o delta primeiro. Então, vamos lá, delta, lembrando que é b ao quadrado menos 4ac. O b aqui vai ser 6, então 6 ao quadrado menos 4, vezes o a, que é 1, e o c, que é 8. Logo, eu vou ter, ó, 36 menos 4 vezes 8 dá 32. E 36 menos 32 dá 4. Logo, meu delta é 4. Para calcular, eu vou fazer o y de vértice, menos delta, delta é 4, menos 4, sobre 4 vezes 1, é 4a. Logo, eu vou ficar com menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Então, o vértice dessa parábola, né, que é o gráfico dessa função, vai ser menos 3 e menos 1. Pronto, aqui tem um vértice. Fechou. Vamos aqui para o vértice dessa segunda. Vamos fazer o mesmo. O x do vértice aqui dessa segunda é menos b. Ó. Veja agora que aqui tem um menos 2. Vai ficar menos 2 sobre 2 vezes a é 1. Menos com menos dá mais, então vai ficar 2 sobre 2, que dá 1. O x aqui, no caso, vai ser 1, do vértice dessa parábola, da parábola dessa função. Agora vamos analisar o y. Tenho que fazer o delta, né, para poder encontrar o y, que é menos delta sobre 4a. Delta, b é menos 2 ao quadrado, não é isso? Que é b ao quadrado menos 4ac. Menos 2 ao quadrado menos 4ac. Vamos ficar aqui com menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8 dá 32. E meu delta aqui é 36. Logo, o y do vértice, que é menos delta sobre 4a, vai ser menos 36 sobre 4 vezes 1, que o a é 4. Menos 36 por 4 dá menos 9. O vértice dessa segunda parábola, né, que é o gráfico dessa segunda função, vai ser 1 e menos 9. Vamos para a próxima questão. Bem, vamos aqui para a nossa quarta questão. Vamos ler com atenção, essa exige um pouquinho mais de pensar. Vamos lá, vamos analisar ela aqui, ó. Uma loja fez campanha publicitária para vender seus produtos importados. Suponha que X dias após o término da campanha, as vendas tivessem sido calculadas segundo essa função, ó, y igual a menos 2x ao quadrado mais 20x mais 150. Conforme esse gráfico aqui, ó. Então, o gráfico parte de um determinado valor, aí atinge o máximo e depois cai até zero. Vamos lá, na letra A, pergunta: depois de quantos dias após encerrada a campanha a venda atingiu o máximo? Ela atinge o máximo, aqui esse eixo é dos dias, né? Você vai ter que calcular esse ponto máximo aqui, tá? Esse valor máximo aqui. Quantos dias atinge o máximo? E na letra B, depois de quantos dias as vendas se reduzem a zero? A zero é aqui, ó. É isso? Está zerado. Depois de quantos dias? Então, pensa direitinho, analisa o gráfico, tenta fazer essa relação entre o gráfico e a função, tá? É assim que a gente vai interpretando os exercícios e já que a gente volta aqui com a solução.
Bem, vamos analisar a questão aqui. Ó. Então, todo esse processo, toda essa campanha publicitária, resultados, né, a partir dela, foram modelados aqui por essa função do segundo grau. E a partir dessa função do segundo grau, criou-se esse gráfico, formou-se esse gráfico. O que a questão quer aqui, necessariamente, é o seguinte, que você analise depois de quantos dias, encerrada a campanha, atingiu o seu máximo de venda. O máximo de venda é aqui é o X do vértice. Vamos ter que calcular o X do vértice. Para calcular o X do vértice, como é que eu faço? X do vértice é menos B sobre 2A. O B aqui da função é 20. Vai ficar menos 20 sobre 2 vezes A, que é menos 2. Logo, eu vou ter menos 20 sobre 2 vezes menos 2 dá menos 4. E chego aqui a 5. Então, depois de 5 dias, atingiu-se aqui o máximo de vendas. Certo? Aí, por exemplo, se não está na questão, mas se quisesse saber qual era esse máximo de vendas, aí você ia fazer o Y do vértice, não é isso? O máximo, esse máximo atingido seria o Y do vértice. Mas não está aqui na questão. Vamos para B. Depois de quantos dias as vendas se reduziram a zero? Aqui a venda atinge o máximo e a zero é aqui, ó, depois de X dias. Para atingir o máximo, o Y tem que zerar, não é isso? Não vendeu nada, está zerado. Então o que a gente vai fazer? Vamos pegar isso aqui e igualar a zero. Aí vai acontecer uma coisa aqui, ó, menos 2x ao quadrado, mais 20x, mais 50 igual a zero. Ó, isso aí é o que nós fizemos nas aulas anteriores. É a equação do segundo grau. Vamos resolver essa equação do segundo grau e o valor do x vai ser justamente os dias, né? O dia em que não se vendeu nada, tá? Vamos lá. Para facilitar a nossa vida aqui, vamos dividir isso aqui tudo por 2, por conta ficar menor. Então, dividindo tudo por 2, por que eu vou dividir por 2? É porque eu tenho que escolher um valor que dê para dividir os 3 termos, tá? Então vai ficar, ó, menos x ao quadrado, mais 10x, mais 75. Aí vai ficar uns cálculos menores. Então, o primeiro é o delta C, que é b ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 4, o A é menos 1 e o C é 75. Logo, eu vou ter 10 ao quadrado é 100, aí menos com menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 75, 300. Logo, meu delta aqui vai ser 400. Vamos agora para achar o x, é isso? Vamos lembrar aí, x é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Se não lembra até agora, pois tem que voltar na aula de equações do segundo grau, porque essa parte de função quadrática trabalha bastante com a equação do segundo grau. Aqui eu estou omitindo as fórmulas, estou fazendo já direto, porque estou subentendendo que você já sabe a fórmula, tá? Então, vamos lá, é menos b, o b aqui é 10, né? Porque eu dividi por 2, então vai ficar menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 400, só vou botar logo o resultado, raiz quadrada de 400 é 20, sobre 2 vezes a, o a aqui é menos 1, 2 vezes menos 1. Então vamos aqui para o x1 e x2, x1 menos 10 mais 20, dividido por menos 2, 2 vezes menos 1. Vai ficar quanto? x1 menos 10 mais 20 dá 10. E 10 dividido por menos 2 dá menos 5. Não faz sentido eu dizer que depois de menos 5 dias, né? Então vamos aí para o x2, para ver se o x2 vai bater. Menos 10, agora menos 20, dividido por menos 2. Vou ficar aqui com menos 30, dividido por menos 2, menos com menos dá mais. Logo eu chego nos 15 dias. E depois de 15 dias do início da campanha publicitária, as vendas vão zerar, certo?
Vamos aí para a nossa próxima questão. Bem, vamos aqui para a nossa quinta questão. Construa o gráfico da função fx igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 1. Tá? A tabelinha já está pronta, está aparecendo aí na tela a tabela. Então, nós vamos construir esse gráfico, lembrando que é uma parábola, que você pode, para facilitar a construção desse gráfico, já colocar o ponto do vértice, né? Aí fica tudo bem mais fácil. Tenta aí, já que eu volto aqui com a solução. Tá, vamos lá. Primeiro vamos preencher essa tabela, substituindo esses valores aqui na função, que aí a gente já vai encontrando os pontinhos e vai colocando ali no gráfico. Então vamos lá. Ó. Primeiro f de 0 vai dar quanto? 2 vezes 0 ao quadrado menos 4 vezes 0 menos 1. Vai zerar tudo aqui, né? Que eu estou multiplicando por 0, sobra o menos 1. Então menos 1 é a imagem do 0. E o ponto vai ficar 0 e menos 1. Espaço faltou ali, mas vai dar para colocar. Aqui o f de 1. No lugar do x eu vou colocar 1. 2 vezes 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 menos 1. Então, que tenho 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2. Aqui, menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 1, menos 7. Vai ficar 1 e menos 7. Aí, f de 2 vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 menos 1. Substituir onde tinha x. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 dá 8. E aqui 4 vezes 2 dá menos 8. 8 menos 8, 0. Vai ficar o 1 aqui. 2 e menos 1. Agora vamos fazer o f de 3. 2 vezes 3 ao quadrado menos 4 vezes 3 menos 1. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 2, 18. E 4 vezes 3 dá 12, menos 12. 18 menos 12 vai dar 6. 6 menos 1, 5. Logo eu vou ter 3 e 5. Aí, vamos lá, vamos fazer o f de 4. F de 4 vai ser 2 vezes 4, vamos substituir agora o 4, né? 2 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 menos 1. Então, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2 dá 32. Vamos colocar aqui no cantinho, ó, 32. Agora, 4 vezes 4, 16, menos 16. E 32 menos 16 dá 16. E 16 menos 1 dá 15. Então, temos 4 e 15. E, para fechar aqui, o 5. 2 vezes 5 ao quadrado, menos 4 vezes 5 menos 1. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2 dá 50. Menos 20 dá 30. Menos 1, 29. Aí veja que aqui eu obtive uns valores muito altos no y. Então, vamos colocar somente esses pares ordenados aqui, ó,
de menor valor, porque senão não vai dar para colocar aqui no plano, certo? Aí o que acontece? Vamos utilizar esses pares ordenados aqui, ó, 0 e menos 1, 1 e menos 7, 2 e menos 1 e 3 e 5. Para ficar mais identificada essa parábola, vamos aqui calcular o ponto de vértice. E eu sei o seguinte, para calcular o x de vértice, eu vou precisar do b, e o b aqui é menos 4, isso aqui é menos b sobre 2a, logo eu vou ter o b é menos 4, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 2. Vai dar 4 sobre 4, que dá 1. Para calcular o y do vértice, eu vou precisar do delta. Vamos calcular delta logo. Delta, b ao quadrado, b é menos 4 ao quadrado, menos 4, a, que é 2, e c, menos 1. Vamos ficar aqui com 16, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. E 4 vezes 2, 8. Delta vai dar 24. Então, o y do vértice vai ser menos delta, ou seja, menos 24, sobre 4a. O a aqui é 2. 4 vezes 2, 8. Menos 24 por 8, que dá menos 3. Esse é o ponto de vértice. Vamos marcar ele logo. 1 e menos 3. Parábola voltada para cima porque é positivo, né? Aliás, concavidade voltada para cima. Então, x, 1, 2. O x está aqui no 1 e o y no menos 3. 1, 2, 3, menos 3. Sei que o vértice vai ser aqui. Essa parábola vai passar no menos 1. Tá, ó. Esse último valor, esse termo independente, ele indica onde ela vai passar. Ó. Então, já sei que vai passar por aqui. Então, todos os demais pontos vão seguir somente a trajetória aqui da parábola, tá? Não há necessidade de eu colocar esses outros. Vou colocar esses, tá? Porque a gente já fez a tabelinha. 0 e menos 1, então o x é 0. Eu tenho o y, que é menos 1, vou marcar aqui. E 1 e menos 7, quando o x for 1, o y vai ser menos 7. E 2 e menos 1, né? Quando o x for 2, o y é menos 1. Então, aqui está a nossa parábola, certo? Na próxima aula nós vamos ver como fazer essa parábola sem necessidade de colocar tantos pontos aqui na tabela. Muitas vezes não vai haver necessidade da tabela, tá? Então, estamos fechando essa aula de hoje, tá? Espero realmente que vocês tenham compreendido essa questão da função quadrática, de como representar o gráfico da função quadrática através do uso dos pontos, né? Que esses pontos que estão na tabela, eles estão presentes aqui no gráfico, tá? Estão presentes aqui no gráfico, e existem infinitos pontos, que o limite aqui dessa função, o mínimo que ela pode assumir, o valor aqui no caso é o menos 3, e eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, galera. Valeu, tchau.